Pastor Altair, quando alguém chega e fala para o senhor, eu não sei há quanto tempo o senhor serve a Jesus, mas antigamente as igrejas eram bem rígidas, quase todas as igrejas, eu falei algumas, mas eram quase todas as igrejas muito rígidas com essa questão da vestimenta. Na sua opinião, isso está na Bíblia ou é doutrina de homens? Está na Bíblia. Bora. Muito claro na Bíblia. Eu sou um pastor um pouco atípico no meio dos presbiterianos, porque quando a igreja era radical, eu era considerado liberal. Uhum. Agora a igreja liberal me considera um radical. A igreja liberou muito, não era desse tanto também. Então você quer começar com um texto para apresentar? Posso começar. Bom, esse tema é muito amplo, porque esse tema vai da modéstia até o sexo exposto. Então, nós podemos olhar aqui um texto que parece que não é contexto, mas é contexto. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E como o templo do Espírito Santo deve ser muito bem cuidado. Então, a Bíblia, em regras gerais, nos ensina a nos vestir com modéstia. Com modéstia. Então, o cristão deve se vestir de maneira modesta. E o outro lado, o outro ponto, é a exposição do sexo no uso da roupa. Então, a Bíblia orienta que você deve se vestir com modéstia e você deve cobrir o seu corpo de tal maneira que você não seja motivo de atração sexual. Okay. Este é o parâmetro. Tá bom, vamos começar. Pastor Johnny, e aí, a Bíblia traz essas regras ou você não enxerga isso lá no texto? Olha, eu vejo na Bíblia que o ser humano tem problema com nudez desde o Éden, né? Uhum. Então, desde o Éden, Deus precisou encontrar uma roupa para o homem vestir. Então, isso é algo claro. A pergunta é muito objetiva. A Bíblia tem regras para vestimentas? A resposta é sim. A Bíblia tem regras para vestimenta. A gente não consegue fugir disso. Fugir disso é rasgar diversas páginas da Bíblia. Agora, como essas regras de vestimentas estão sendo aplicadas, como elas estão sendo enxergadas e direcionadas às pessoas das congregações a segui-las, isso durante um tempo gerou diversos tipos de problemas. De fato, a Bíblia vai falar que a principal característica dentro dessa regra é a modéstia. Agora, eu vejo que dentro dessas circunstâncias colocaram, tá bom, a mulher não pode usar calça baseado no texto ali de Deuteronômio, que era roupa de homem. Teoricamente ali, dentro das igrejas mais antigas, as Assembleias de Deus mais passadas, a mulher não podia usar calça porque era roupa de homem baseada nesse texto de Deuteronômio. Mas quando a gente observa uma mulher de saia, a saia extremamente colada, ela prefere usar a saia colada, quebrando um princípio de modéstia só para não usar calça. Então acaba perdendo o que de fato a Bíblia está nos direcionando no que se diz respeito à modéstia bíblica, às regras de vestimenta da Bíblia, ok? Então, eu acho que a gente tem que só tomar um cuidado, principalmente para as pessoas ao nosso redor e as pessoas a qual cuidamos, para não gerar um proibicionismo, e sim direcionar as pessoas a, de fato, entender o que a Bíblia está dizendo e usar a liberdade e não a libertinagem para seguir as regras da Bíblia sobre vestimenta. Pastor Altair, o senhor defende essa ideia de que a mulher tem que ficar usando saia e o homem não pode usar uma bermuda, ou já defendeu essa ideia? Não, nunca defendi. Mas eu tenho uma notícia para você, não vai ter debate hoje, a gente pensa igual. Não vai ter bate-papo mesmo. Então bora. Mas eu vou implementar um pouquinho para ajudar. Então vamos lá. Eu tenho aqui algumas anotações que eu fiz. E toca exatamente o Éden. Em Gênesis 3:7, o casal descobriu que estavam nus. Eles não sabiam disso antes, que eram inocentes. Eles não tinham maldade. Pastor, eu visitei uma tribo e eu achei uma graça aquilo lá. Eles não têm maldade nenhuma na tribo. Eu não vi nenhum índio secando uma índia lá. Nenhum. E todo mundo sem roupa. Não significa que ele não seca, não é porque você não viu. Eu não vi.
eu não... Na igreja você também não vê ninguém secando ninguém. Ah, Não significa. Que não aconteça. Vê sim. Alguns mais explícitos, né? Exatamente. Então, mas veja bem, não, e a tribo tem muita imoralidade na tribo. Mas eles não têm essa. Eles ainda têm um pouco da inocência da questão da nudez que nós não temos. Isso é fato. Mas eles são bem mais inocentes do que a gente. Não significa que eles são isentos de promiscuidade. Eles têm muitos problemas com promiscuidade. Mas é só para tocar. Bom, mas então, olhando para essa coisa desde a modéstia até o sexo exposto, eu quero olhar algumas coisas na Bíblia aqui, a partir de 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 a 20, que diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que nós devemos cobrir este corpo, que nós não devemos expor este corpo, porque este corpo tem que ter ele está a serviço, daquele que nos salvou. Então nós não podemos desviar a atenção das pessoas para a nossa nudez ou para a nossa sensualidade. Esta é a regra. Não seja sensual. Não pratique a sensualidade. Não demonstre sensualidade. E o nosso colega aqui acabou de falar exatamente isso. Que ele citou o exemplo, que alguém não usa uma calça comprida porque acha que Deuteronômio está falando isso, mas usa uma roupa colada, que é muito pior, porque expõe realmente o seu sexo. Beleza. Não nos enfeites, mas no homem interior. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 a 15. Então a Bíblia tem regras, mas são muito claras e simples. A Bíblia não diz isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. A Bíblia diz isso é bom, isso é ruim. É isso que a Bíblia diz. Em Gênesis capítulo 3, versículo 7, eles descobriram que estavam nus. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 14, a Bíblia diz que só quem lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro é que tem direito a entrar. Então as vestes são importantes. Essas vestes aqui são figura de linguagem, mas está chamando de vestes. Gênesis capítulo 3, versículo 21, Deus fez peles, vestimenta de peles para dar para os homens, para dar para o casal. A questão era o pecado, a vergonha e a misericórdia. Deus estava tratando com o pecado deles, com a vergonha que é consequência do pecado, e com a misericórdia dele. Ele vestiu-os para dizer, eu posso fazer aquilo que vocês não podem. Vocês não podem mais ser inocentes, mas eu posso cobrir esta falta de inocência. Então aponta para Cristo, é messiânico, isso aí e tal. Não vou entrar nesse detalhe porque foge ao tema. Mas é isso. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, diz que o Filho veio fazer exatamente o que nós não podíamos fazer. E Tito capítulo 3, versículo 5, diz que o Jesus veio fazer por nós. O que ele veio fazer por nós. Bom, ok, já deu para entender. Pode parar aqui e depois eu sigo. Dá uma pausa aí e a gente segue. Beleza. Vai. Pastor Johnny. Sim. Bom, o pastor até comentou que não haveria debate, e eu queria aqui levantar uma circunstância, até para que a gente possa ter essa troca de ideia e entender os pensamentos, que o que mais me traz um pouco até de indignação dentro dessas questões é que a roupa vira muito, e isso de fato acontece, sinônimo de caráter, né? Mas existe um problema dentro disso. E o problema que existe dentro disso é se essa roupa está fora do que eu acredito como o ideal, aquela pessoa não serve ou não é tão santa quanto eu acredito que ela deveria ser. Vou citar um exemplo. A sociedade ela é visual. Eu assisti o debate de ontem, estava um pastor bem afeiçoado, bem vestido, um terno, uma roupa social, digamos assim. Do outro lado, tínhamos um dos nossos irmãos que já tem um estilo de roupa mais periférico como o meu. A sociedade ela já enxerga isso propondo valores às pessoas. Rotulando as pessoas. E isso acontece muito dentro das igrejas. Só que, em contraponto, quando a gente desce por chão da vida,
quando a gente vai para a arena mesmo, para pregar o evangelho, para alcançar pessoas, para anunciar o evangelho, a gente entende e enxerga que as pessoas elas são muito mais parecidas do nosso dia a dia do que com a roupa que as pessoas propõem para que ela vá para o culto. E isso gerou muitos problemas para dentro da igreja. A gente tinha aí nos anos 90, início dos anos 2000, problemas de irmãos cristãos que tinham que ir à praia usando calça social. O pastor usou o texto que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas muitas vezes a gente leva isso para as nossas vestimentas, mas não leva isso para a quantidade de pizza que se come depois do culto na igreja, a quantidade de refrigerante, a quantidade de açúcar que se consome. Então, acaba acontecendo muito no nosso meio 2 pesos e 2 medidas. O que acontece? O que é interessante para mim, o que eu enxergo como valor, o que eu enxergo como caráter, o que eu enxergo como correto visualmente falando, está certo, precisa ser desse jeito. Mas se o outro não está até mesmo ferindo princípios como a modéstia, porque isso não tem como se discutir, a Bíblia é clara sobre isso, mas aquilo que a Bíblia não expõe, não diz que não, eu não posso dizer que é simplesmente pelo meu padrão. E o que acontece na igreja é que muitas vezes isso é explícito, tirado de lado. Não, se você não colocar a calça, você não faz. Se você não tirar o boné, você não pode. Se você não fazer a barba, não tem como você ir. Então vamos lá. Então, pelo que vocês estão falando, o que a Bíblia apresenta é um princípio, né? Exato. Não é que ele está regulando a roupa, ó. Tem que Exato. ser tantos centímetros, a hora do cotovelo, não sei o que lá. Exato. Tudo bem. Beleza. Mas a igreja tem o poder para definir o vestuário? Pode isso, Arnaldo? Como diz o... sei lá quem fala aí, o cara que Os narradores aí, né? Então, a igreja tem essa autonomia, a igreja tem essa autoridade de falar assim, ó, você tem que estar de gravata, senão você não prega. Sua gravata não pode ser vermelha, na Deus e Amor não pode ter gravata vermelha. Né? Você tem que ter gravata, mas não pode ser vermelha, aliás, nem uma roupa vermelha. Aí você fala assim, tá, mas a igreja tem essa autonomia de falar assim, olha... vamos além, a Bíblia traz princípio, mas a gente vai além. Sim. E em contrapartida, textos claros que você não sei se percebeu quando você falou, mas apertou um botão para mim que é tipo assim, a glutonaria a igreja não acha pecado. O que na igreja católica é um pecado capital, é um dos 7 pecados sem volta. Para o cristão evangélico, ser glutão não é um problema, o cara quase se orgulha. Pelo contrário, não, é piada, né? Eu como 50 pedaços de pizza, eu vou na churrascaria e o cara tem que mandar parar, não sei o que lá. Só que isso não é pecado na Bíblia, entende? Então, ao mesmo tempo que a gente ignora textos claros, doutrinas prontas, que não tem que interpretar, tem que ler e falar, isso aqui, não tem muita coisa. E do outro lado, a gente pega princípios e transforma em regras. Como que o senhor entende isso aí, pastor? Muito bem. Deu subsídio pra gente. Que você não tem debate, então. Vai. Deu subsídio pra gente. Esse problema da glutonaria é um problema grave na igreja. É muito grave. Às vezes eu vejo o camarada gritando lá sobre usos e costumes e ele pesa 140 quilos. Sabe? E eu posso falar isso com propriedade, porque na minha família nós temos... A maioria dos meus parentes são obesos do lado da minha mãe, da família da minha mãe, porque já é uma coisa... E eu não sou, graças a Deus, porque eu aprendi isso na Bíblia. Então, quem é que tem autoridade para ditar regras? Não é a igreja, é a Bíblia. Se a igreja está de acordo com a Bíblia, pastor, tudo bem. Agora, há coisas em que a igreja está de acordo com a Bíblia em detrimento de outras, que é o caso da glutonaria. E eu preciso balancear isso e trabalhar tudo, e a gente tem que fazer isso. Entende? A gente tem que fazer isso. Agora, dizer que deixa todo mundo fazer o que dá na cabeça e não trata de nada. Não, se vier de bermudinha curtinha aqui, parecendo a virilha na igreja, está tudo bem, ou qualquer coisa, ou encontrar na rua, ou qualquer coisa, seja homem, seja mulher. O pastor, o líder, tem obrigação de ser fiel a Deus e dizer para ele, olha, isso está errado. Entende? Por quê? Porque porque a igreja tem essa autoridade? Sim. Porque a igreja tem autoridade como corpo de Cristo.
Agora, quando eu digo a cor da gravata, não tem nem gravata na Bíblia. A maior libertação que eu senti na minha vida foi quando eu pude ficar liberto do paletó e da gravata. Mas sua igreja ainda usa alguma... Usa. A igreja mantém, né? Usa, mas não é... Obrigatório. Não é regra mais. Mas era regra. Era regra. Eu tinha que usar. Não é mais... Então nessa época você era moderno para a igreja. Eu era muito liberal. Liberal, exatamente. Agora eu sou radical. Agora você liberou demais, falou, não, volta um pouco. Segura, vamos voltar pro meio. Pastor Johnny. Bom, a Bíblia mostra que a igreja pode sim, de fato, colocar algumas regras, né? Se a gente for observar o contexto cultural quando Paulo escreve no que se diz respeito às mulheres na igreja, é um contexto cultural. Aquelas mulheres, elas adoravam, tinha um tipo de culto e de adoração à deusa Diana, e quando elas passam a se converter, elas são trazidas ao meio do cristianismo, e Paulo fala, olha, devido a essa cultura aqui é melhor que vocês não falem. Então, o que a igreja precisa observar é qual a cultura que você está inserido. A igreja local está inserida em qual cultura? A igreja precisa ter distinções, ela precisa mostrar que ela é igreja. Vou dar um exemplo. Na minha casa tem um tapete. Se eu colocar uma placa na frente da minha casa dizendo que dentro da minha casa só entra quem tirar o sapato para não sujar o tapete, qualquer um dos convidados vai ter que seguir essa regra. Eu canto rap, eu vou nas igrejas. Se o pastor da igreja falar para mim que eu tenho que cantar rap de terno, eu vou respeitá-lo. Vai ser dono da sua casa, o pastor é dono da igreja? Não, na questão de dono da igreja, não. Mas ele é a pessoa responsável que cuida daquelas vidas, e se ele entendeu que o âmbito cultural a qual ele está inserido, o que ele não pode fazer? Ele não pode dizer que aquilo, não seguir aquilo em outras denominações, em outras congregações é um pecado, que é o que acontece. O pessoal fala aqui, na minha igreja é terno e gravata, a igreja X não está usando terno e gravata, eles estão em pecado. A Bíblia não diz que é pecado. Ele não pode dizer que é pecado. Agora, ele, como responsável pelaquela congregação, mediante a um corpo de presbíteros, de homens responsáveis pela congregação, entenderam que é necessário, no aspecto cultural, para preservar os membros, algum tipo de regra, eu não vejo problema nenhum em colocar. O que ele não pode dizer é que quem não faz isso em outras denominações é pecado. Paulo dá diversos direcionamentos como esse. Mas na dele ele pode falar? Ele pode falar, junto com os irmãos. Que é pecado não, desculpa. Que é pecado não. Ele pode colocar a regra. Exato. Ele não pode dizer que é pecado. Não pode. Agora, se uma pessoa está naquele lugar, ok? Ela não quer se submeter àquela regra, ela cria dissensões, divisões, não se submete ao pastoreio daquela pessoa, ela pode ser um membro impenitente. Eu entendo o raciocínio dele, porque ele vem de uma comunidade onde tem a coisa das tribos. Entende? Então, na sua tribo, na minha tribo, na outra tribo, o que é comum para todas as tribos. É mais ou menos essa ideia. Ele é mais radical do que eu. Entende? Porque eu vou lá e respeito... Desculpa, pastor, desculpa te cortar, mas a gente tá meio que em opostos aqui. As pessoas olham pra mim e muitas vezes pensam que eu sou extremamente liberal, pelas tatuagens, etc. Mas eu sou uma pessoa que, de fato, eu sou muito preocupado com essas questões. Tá? Então, esse raciocínio é muito importante. Por quê? Porque eu vou dizer o que eu penso a respeito do outro. Então, se eu vou a uma igreja que exige tudo isso que ele falou, eu vou obedecer. Eu vou de terno e gravata, eu tenho meus ternos, minhas gravatas, tá tudo guardadinho lá. Graças a Deus não uso quase, mas quando tem que usar eu uso. Só que eu falo com o outro pastor. Isso aqui, ó, não pode usar gravata vermelha. Onde que está na Bíblia isso? Eu falo com ele. Entende? Eu vou lá obedecer, vou respeitar e tal, mas eu falo, isso aqui Perfeito. Não é bíblico não. Olha aqui, ó, o que é que a Bíblia diz? Entende? Ele é mais liberal, mais radical. Barba pode lá na sua igreja? Pode. Barba também pode? Pode. O nosso pastor lá usa barba. Ah, legal. Usa barba. Eu não uso porque... Porque na época que não era paletó obrigado, também não podia ter barba, né? Não podia. Não podia. Na nossa igreja já foi proibido tudo que você imaginar. Lá nos anos 70, 80, não tinha televisão, não tinha nada. É isso aí. Bom, Johnny, complementa aí, porque eu comecei com o pastor Altair, só pra gente fechar Perfeito. esse bloco. Bom, dentro desse aspecto, eu acho que é importante ressaltar essa questão cultural, né? Estava comentando aqui nos bastidores com o pastor Altair que é muito diferente
a realidade... São Paulo é quase um continente, cara. Então eu tenho uma igreja presbiteriana próximo da minha casa que tem um tipo de pessoa muito diferente das pessoas que vão na minha congregação. Então, a gente se atentar a esse aspecto cultural, ao ponto de não liberar aquilo que vai levar a pessoa a descumprir regras da Bíblia, e não fechar ao ponto que a pessoa sequer queira estar naquele lugar porque não faz parte do que ela entende como vida, eu acho que a gente precisa equilibrar isso. E sempre lembrando que a missão crucial do evangelho, e única missão, é pregar o evangelho. E a gente muitas vezes cria mais problemas para a pregação do evangelho do que facilidades. E quando eu digo problemas tenho pastores colega meu que usam uma meia na canela, toda xadrez, mas está indo para 20 morros no Rio de Janeiro, fazendo missões no sertão e entrando nos prostíbulos em Itatinga, que se talvez passasse na rua e olhasse para ele, sequer olhariam ele como um pastor. Tem Entende como ele isso? fazer isso sem essa meia? Tem ele como ele fazer sem a meia. Você pode pedir pra ele, porque uma meia é xadrez. É feia. Um abraço pro pastor Danilo aí do La Casa de Deus. Vamos lá.